Olá, gente. Voltamos então para a gente continuar nossa programação de vegetais, tá bom? E agora, para terminar o primeiro módulo do livro de vocês, nós vamos falar sobre a nutrição dos vegetais. Então, estou na página 260. Lá em cima tem o título e fala assim: Giovanni e seu amigo Felipe visitaram o jardim botânico de sua cidade e cada um ganhou um vaso com sementes de planta. Eles guardaram o vaso dentro de suas mochilas e foram para casa. Ao chegarem, Giovanna guardou a mochila no quarto e foi arrumar sua mala para passar o final de semana na casa de seus tios. Já Felipe, ao chegar em casa, retirou o vaso com as sementes da mochila e colocou sobre um móvel perto da janela. Pergunta número 1. Com base na situação acima, qual das plantas você acha que se desenvolveu mais adequadamente, a de Giovanna ou a de Felipe? Por quê? Então, os dois pegaram as mesmas sementes, os mesmos vasos, nas mesmas condições, os mesmos tudos. O problema foi o que cada um fez quando chegou em casa. Giovanna pegou a mochila e deixou guardada na mochila, e o Felipe pegou as sementes, tirou da mochila e botou em cima de um móvel. A semente da Giovanna, por estar dentro da mochila, não vai ter contato com a luz solar. A semente do Felipe vai ter. Isso vai fazer uma total diferença na hora do crescimento, no desenvolvimento do vegetal. Por quê? É de acordo com a luz solar, de acordo com a luz do sol, que as plantas e os vegetais elas conseguem consumir os seus nutrientes. Elas conseguem metabolizar outros nutrientes e ainda assim se desenvolver melhor, tá bom? Então a planta de Giovanna vai ficar deficiente, vai ter problemas em nutrientes e a planta de Felipe vai se desenvolver normalmente, tá? Então vamos lá. O primeiro parágrafo todo aí debaixo da número 1, vocês podem sublinhar que eu vou ler agora. Para que os vegetais se desenvolvam adequadamente, são necessárias algumas condições básicas, como água, sais minerais e luz. Na falta de algum desses componentes, os vegetais não obtêm todos os compostos que precisam para produzir seu alimento, crescer e se desenvolver adequadamente. Por mais que a semente já tenha as condições necessárias para se desenvolver, eles ainda precisam de mais outros, como por exemplo a água, que é encontrada no solo ou quando se rega algum vegetal, os sais minerais que já estão presentes no solo e a luz que é captada do solo. Tá bom? E embaixo vem assim. A nutrição dos vegetais envolve a absorção, o transporte e a distribuição de água e de sais minerais para todas as partes da planta. Esses processos são feitos por um sistema específico de condução que percorre todo o organismo do vegetal. Tá bom? O vegetal ele tem vasos condutores. É como se fossem nossos vasos sanguíneos. Mas a planta não tem sangue. A planta tem seiva. Tá bom? Então, esses vasos eles vão transportar seiva bruta e seiva elaborada. Vamos entender o que é cada um deles. O primeiro processo, ele começa na absorção. O que é a absorção? A absorção é a planta captar nutrientes, seja do solo, seja da água, seja do sol. Desculpa, gente. Seja de qualquer lugar, a planta vai absorver algum nutriente dali. Como está escrito no livro de vocês, ó. A água é importante para diversos processos que ocorrem no vegetal, como, pode sublinhar, fotossíntese e transporte de substâncias. A água ela vai ser importante para absolutamente tudo que existe no vegetal, tá bom? Embaixo pode sublinhar o segundo parágrafo, que é maiorzinho, e o terceiro parágrafo, que é menorzinho, pode sublinhar também. Vem dizendo assim: os sais minerais em geral estão disponíveis no solo e são adquiridos com a água durante sua absorção. Eles constituem diversas substâncias e fazem parte do corpo dos vegetais. A ausência de alguns minerais pode comprometer seu crescimento e desenvolvimento, tá bom? Então, caso algum mineral não seja absorvido pelo vegetal, como por exemplo fósforo, nitrogênio, cálcio, e por aí vai, pode comprometer alguma parte da planta. Alguma parte da planta pode ficar desprovida de sais minerais. Agora, continuando lendo, a solução, presta atenção, a solução de água e sais minerais absorvida pelas raízes e que é distribuída para o vegetal chama-se seiva bruta. Então, tudo aquilo que é absorvido na raiz e vai ser transportado para o resto
das estruturas do vegetal é chamada de seiva bruta, que são a água e sais minerais. Tá bom? Nada mais do que isso, mas não confundir seiva bruta com seiva elaborada. Elaborada vem mais lá para frente. E embaixo vem escrito assim: a absorção de água e sais minerais pelos vegetais ocorre principalmente pelas partes mais jovens e mais finas das raízes. As raízes, geralmente, como a gente já estudou, elas são divididas, ou ela é axial, ela é pivotante, que tem uma raiz axial, uma raiz principal e várias outras menorzinhas, como a gente já estudou. Essas outras menorzinhas vão ser a grande parte vão absorver a grande parte de água e sais minerais, ou outro tipo de raiz, que é a fasciculada, que são várias raízes menores, geralmente no mesmo tamanho, e elas é que vão absorver a água para o vegetal, tá bom? Então, cuidado que a nossa matéria ela se intercala. Mudando de página agora, nós chegamos na condução. Agora vem a seiva elaborada. A absorção, a seiva bruta, a condução, a seiva elaborada. O que acontece? Lá em cima no livro de vocês diz assim: as raízes absorvem seiva bruta e as encaminham para um tecido que transporta a seiva bruta para outras partes do vegetal, levando-a da raiz até as folhas. Esse tecido é chamado de xilema. O xilema ele é o tecido responsável por pegar a seiva bruta das raízes e levar para todas as outras partes do vegetal. Tá bom? Continuando lendo. Já as substâncias resultantes da fotossíntese são transportadas no organismo vegetal pelo tecido conhecido como floema. Já o floema é a outra parte. Existem dois tecidos de condução, xilema e floema. Xilema leva a seiva elaborada das raízes para o vegetal todo. O floema leva a seiva bruta, quer dizer, o floema leva a seiva elaborada, que sai das folhas porque é depois do processo de fotossíntese, porque é a alimentação da planta, e leva para todo o resto da planta, para ela poder ter nutrientes, tá bom? Embaixo vem: os tecidos que formam os vegetais e que desempenham as atividades semelhantes podem ser agrupados em sistemas. Aí sublinha: o xilema e o floema, por exemplo, fazem parte do sistema de condução, ou seja, o transporte de substâncias. Eu esqueci de falar, mas os parágrafos de cima, os dois parágrafos de cima pode sublinhar também, que é importante. E o último parágrafo, que também é importante, pode sublinhar: a absorção e transporte de seiva bruta estão diretamente relacionadas à transpiração do vegetal, que ocorre principalmente nas folhas, tá bom? Então, tudo está relacionado à transpiração, fotossíntese, água, transporte de água, absorção de água. Então, cuidado para não se confundir. E embaixo lá vem um esquema, falando, tem aí a foto de uma árvore. Primeiro a letra A. A letra A está lá embaixo na raiz, tá bom? A raiz vai ser responsável por absorver água e sais minerais. Depois vai passar pela letra B, que a letra B são os vasos condutores. No caso desse exemplo, como é a seiva bruta, é o xilema, tá? Até chegar à letra C, que é a transpiração foliar, que é a transpiração da folha, onde parte da água vai ser liberada para fora também na transpiração, para regular a temperatura interna do vegetal, tá bom? Nada de muito complicado, espero que você esteja acompanhando. Embaixo vem escrito assim, pode sublinhar o que eu vou ler agora: a superfície das folhas fica exposta à luz solar, favorecendo a fotossíntese e a perda de água por transpiração. Além disso, a abertura dos estômatos permite a saída de vapor de água e a entrada de gás carbônico na planta. Pode parar de sublinhar aí. A entrada de gás carbônico na planta vai ser fundamental nesse processo porque ela vai complementar a fotossíntese, vai fazer parte da fotossíntese. A perda de água das folhas e pela transpiração faz com que a seiva bruta suba pelo xilema para transportar a água perdida nas folhas. Portanto, a transpiração promove a condução de seiva bruta pelo xilema, da raiz das partes mais altas da raiz até as partes mais altas do vegetal. Quando a seiva bruta sobe pelo xilema, por sua vez, a água presente no solo penetra na raiz e alcança o xilema. Então é como se fosse uma troca, um sistema que não para de acontecer. Quando a água é eliminada pelas folhas, outra água já entra pela raiz e faz esse sistema todo acontecer, tá bom? Isso foi a parte da seiva bruta. Vamos agora para a fotossíntese e vamos entrar na fase da seiva elaborada. Agora na página 262,
Eu anotei poucas coisas no caderno, para você botar no caderno, mas muito no livro, então preste atenção e acompanhe. Vem dizendo assim, fotossíntese lá em cima, daí fala. Ao analisar a situação apresentada na página 260, você deve ter percebido que os vegetais precisam de luz para se desenvolver adequadamente. Aí sublinha agora. Isso ocorre porque os vegetais precisam de luz para produzir seu próprio alimento por meio do processo de fotossíntese. Tá? Estou toda hora frisando os pontos importantes, cabe você pescar quais são eles. O parágrafo de baixo pode sublinhar tudo. Diz assim: o vegetal que permanece em lugares e locais onde não recebe luz tem seu desenvolvimento prejudicado, com folhas reduzidas e amareladas, caule muito alongado. Nesse caso, ele se desenvolve utilizando substâncias que estão armazenadas, já que a produção de alimento fica comprometida por causa da ausência de luz. Então, se ele não pode produzir o seu próprio alimento, ele tem que usar aquele alimento que ele já tem guardado. Então, ao invés daquilo que ele já tem guardado ser direcionado para outras atividades, como por exemplo o crescimento, ele vai ter que ser utilizado para gerar energia, para ele sobreviver. Tá bom? O vegetal também tem que se alimentar. Próximo parágrafo também, pode sublinhar ele todo. A captação da luz para que ocorra a fotossíntese é feita por meio de um pigmento chamado clorofila, localizado nos cloroplastos, que são as organelas que ocorre a fotossíntese nos vegetais. Inclusive, esses organelas e essa clorofila é um pigmento verde. É por isso que o limbo é verde. Note que eu não estou falando que a folha é verde. Apenas o limbo é verde, porque já aprendemos que a folha é um conjunto de estruturas. O limbo é só a parte verde, que é só uma das estruturas da folha. Próximo parágrafo, pode sublinhar ele todo também. Além da luz, para que ocorra a fotossíntese é necessária a presença de gás carbônico e água. O gás carbônico é absorvido no ambiente principalmente por meio dos estômatos, que se concentram nas folhas. Já a água é absorvida pelas raízes e encaminhada até as regiões fotossintetizantes, onde será utilizada. Ou seja, os estômatos vão absorver os gases do gás carbônico, no caso, para realizar a fotossíntese, e a água que é absorvida na raiz vai ser levada para cima, para as folhas, onde vai ocorrer a fotossíntese por meio do xilema. Tudo está se integrando, entrelaçando, tá bom? O próximo parágrafo agora pode sublinhar só até o primeiro ponto, que diz assim. Como resultado da fotossíntese, os vegetais produzem carboidratos, como a glicose, e liberam o gás oxigênio para o ambiente. Então, eles vão se alimentar de glicose. Glicose é açúcar, tá bom? Açúcar é igual que a gente usa para fazer receitas e tudo mais. E vão liberar o gás oxigênio para o ambiente. Então, a fotossíntese é o processo no qual, vou botar aqui no slide, é o processo no qual a planta capta luz solar, água e gás carbônico, a fim de metabolizar as substâncias e transformar em alimentos, que são os carboidratos, a glicose, que é o açúcar, e liberar oxigênio para o ambiente, para que ocorra a respiração dos outros seres. Deu para entender? Só isso. Não só isso, né? É um processo bem complicado, tem várias etapas. Mas, no total, acredito que vocês vão pegar, porque é uma forma bem fácil de pegar. Continuando lendo o que está escrito no livro de vocês. Esse processo é fundamental para a existência da vida, pois os vegetais transformam energia luminosa em energia química, que fica armazenada em carboidratos, que podem ser utilizados em outros seres vivos. É por isso que seres vivos que fazem a fotossíntese são a base das cadeias alimentares. Tá? Mas não precisa se ater muito. Vamos prestar atenção agora no esquema da página 263. Ele usa as duas páginas do livro como esquema. A letra A está na 262 lá embaixo, que está assim. A água utilizada na fotossíntese é absorvida pela raiz. Então, tudo começa na letra A. Depois vamos para a letra B. Já tenho água absorvida pelas raízes. A letra B vai ser, através do caule, a água e os sais minerais são transportados das raízes até as folhas. Então, minha raiz absorveu a água e sais minerais. Mandou isso para o xilema. O xilema levou lá para cima para as folhas. Vou para C agora. As folhas são principais estruturas do vegetal onde ocorre a fotossíntese. O gás carbônico é absorvido principalmente nos estômatos presentes nesses órgãos. Então, a folha vai fazer a fotossíntese por meio da letra D agora, hein? Complementando a letra D.
A fotossíntese ocorre nos cloroplastos. Nessa organela, a luz solar é captada com auxílio da clorofila e a energia luminosa é utilizada para converter a água e gás carbônico em carboidratos, como a glicose, que é o açúcar, liberando o gás oxigênio para o ambiente. Então, esse é o processo de fotossíntese, tá bom? Só que como nem tudo são flores, o livro de vocês complica um pouquinho, botando aqui embaixo que existe uma equação para a fotossíntese e uma equação para a respiração. Como eu já falei para vocês, a planta ela precisa respirar também, ela precisa do oxigênio para ela. Então, ela vai captar oxigênio também depois da fotossíntese. Vamos entender como. Aí vem aqui embaixo. A fotossíntese pode ser resumida na equação apresentada abaixo, que diz assim: gás carbônico mais água na presença da luz solar, está vendo que a luz solar está em cima da seta, ela metaboliza, ela transforma em gás, oxigênio mais carboidratos. Isso é a equação da fotossíntese, resumindo tudo o que eu falei. Bom? Aí vem o próximo parágrafo, pode sublinhar, que diz assim: os carboidratos produzidos durante a fotossíntese são utilizados pelas células da própria folha ou são transportados para outros órgãos. Esses carboidratos, junto com os outros compostos, constituem a seiva elaborada. Então, esses carboidratos vão para o floema e esse floema vai liberar esses carboidratos para todas as regiões da folha. E o que isso vai acontecer? Vai ajudar a folha, vai ajudar a planta, o vegetal, a se reproduzir, a crescer, a respirar, a fazer absolutamente tudo que ela necessite de energia para isso, tá bom? Isso é que vai dar energia para a planta. Embaixo. Na maioria dos vegetais, a seiva elaborada é transportada pelo floema, que eu acabei de falar. Pode dar uma sublinhada nisso também. Aí agora vem. Por meio da respiração, a energia contida nos carboidratos produzidos durante a fotossíntese é liberada para que o vegetal a utilize. A equação abaixo resume a respiração dos vegetais. O que está escrito na equação aí? Quando eu tenho carboidrato mais gás carbônico, eu consigo fazer mais oxigênio, eu consigo respirar, ou seja, liberar gás carbônico, água, mais energia. Tá bom? Nada de muito complicado. Observação, além da observação que eu botei. O processo de fotossíntese, muitas das vezes, geralmente, vai ser o inverso do processo de respiração. É só você comparar as duas equações que estão aí. A equação de cima vai geralmente ser o inverso da equação de baixo, salvo a energia, tá bom? Por isso que é geralmente. Primeira equação de cima tem gás carbônico e água que vai ser utilizado. Na equação de baixo tem carboidrato e gás oxigênio que vai ser utilizado. Na equação de cima vai ser gás, oxigênio e carboidratos que vai ser produzidos. Na equação de baixo eu tenho gás carbônico, água e energia que vão ser produzidos. Cuidado com isso, pelo amor de Jesus, tá bom? Cansei, falei muito rápido, eu acho, porque eu tô ligado no 220, tô animado, não sei porquê, né? Talvez por ser sexta-feira eu não tenha absolutamente nada para fazer. Mas eu tô ligado no 220, já tem um tempo que eu tô aqui pilhado, não sei por que isso. Mas na página 264, 265, tem uma experiência super legal de se fazer, que eu quero fazer com vocês quando eu voltar às aulas. Então não precisa fazer agora, mas quando a gente voltar, que eu espero que a gente volte e já não esteja tão perigoso assim, a gente vai fazer essa experiência em sala, tá bom? 266, 267, para casa, pode fazer. 268 não precisa fazer, porque eu vou retomar quando a gente estiver dando aula ao vivo, corrigindo para casa. 270, 271, 272, para casa também, para vocês fazerem. Caso vocês não façam, caso ninguém apareça de novo na minha aula ao vivo, estarei anotando o nomezinho com um sinal de negativo para demonstrar que vocês estão em débito comigo e que é para comparecer nas minhas aulas e que é para comparecer... Não, vai falar de novo, comparecer nas minhas aulas, mas já falei. E que é para fazer minhas atividades, tá bom? Não fiquei chateado porque ninguém apareceu, inclusive vocês me deram um tempo vago, que eu não precisei trabalhar, super de boa até aí. Mas vamos aparecer nas minhas aulas, tá bom? Sou uma pessoa legal, não sou uma pessoa chata, e a gente sempre conversa sobre várias coisas e se dá muito bem. E essa matéria chega até a ser interessante, você saber um pouco em relação às folhas, às frutos, às plantas e por aí vai, tá bom? Façam um trabalhozinho de casa,
que eu vou corrigir na nossa aula ao vivo e todos vamos ficar felizes. Vai ser muito trabalho de casa porque eu preciso castigar vocês porque ninguém apareceu na minha videoaula, na minha aula ao vivo, tá bom? Então, tchau, tchau e apareça na próxima aula que eu der. Um beijo no coração de cada um.